tá? Então, o que acontece? A educação também mudou, né? Nós aqui que tendo o privilégio de ter essas aulas online, né? À medida do possível aqui, mas o fato é que mudou. Então, tem escola, e aí você vê que é interessante, tanto que as pessoas estão sem padrão nenhum. Por exemplo, uma escola que eu dou aula, a gente disponibilizou a prova segunda-feira pela manhã, e eles têm até sexta para fazer a prova. Então, eles podem fazer a prova no horário que eles quiserem, né? Do jeito que eles quiserem, não tem ninguém olhando. Aqui já, por exemplo, parece que você está me informando, a Maria Tereza falou que é pra vocês fazerem sem olhar o caderno nem nada. Assim, vamos ser honestos aqui, né, irmão? Eu acho, não sei se é muito justo isso com quem de fato vai seguir essa ordenança. Vamos supor, igual ontem a Gisele está falando que vai fazer sem olhar nada. Vocês vão ser muito justos com a Gisele, porque como é que eu posso cobrar você de não olhar, sendo que eu não estou sabendo o que todo mundo está fazendo, né? Se estou olhando ou não. Então eu não estou fiscalizando. Aí às vezes alguém olha, tira uma nota boa, você que tentou fazer sem olhar nada, tira uma nota inferior e pronto. Né? Isso vai para o seu currículo. É muito difícil isso acontecer assim quando não tem uma fiscalização, né? Mas aí vai da consciência de cada um, né? Em relação à prova aí, o que a Maria Tereza fala é lei, eu não tenho que dar muita opinião nisso não. Mas, né, querendo ou não, mudou. Então, cada um aí vai na sua consciência, eu não vou nem dar minha opinião em relação a isso na prova, mas como eu sei que alguns vão tentar fazer sem olhar, não que eu esteja falando para você fazer assim, se orientação e coordenação. Vou fazer uma revisão hoje então, para ajudar vocês aí na prova, certo? Nossa aula vai ser isso. Então já pega um caderninho aí, porque você vai respondendo. Eu vou fazendo aquele estilo que te dou uns minutinhos, você responde, e a gente volta para conferir a sua resposta. Lembrando que são questões que vão estar na prova, certo? Então, uma forma de eu tentar igualar aqui o termômetro, tá? Certo? Então vamos lá. André, mas você Oi. está autorizando a consulta, então eu acho que não tem mal nenhum se alguém consultar ou outros não consultar, depende de cada um, Não, não? é assim, ó, não, sim, depende de cada um, e até eu não posso virar para você e Porque, falar que você não pode constar. Como que você não pode aham, constar? Eu não estou na sua casa para saber, entendeu? Então, eu só posso falar para você não pode constar quando eu tô com você dentro da sala, tô te olhando, tô te vendo, e aí eu falo uma coisa e tenho capacidade de fazer isso se cumprir. Agora, eu falo, não pode olhar, aí você não olha. O outro olha, quem está fiscalizando o outro? Ninguém. Ah, André, vai da consciência. Meu irmão, mas não é assim, não. Vai da consciência mesmo. Consciência leva alguém para o céu ou não, né? Faz alguém pecar ou não. Mas a sua nota, se você tirar a nota ruim e você não olhou, não vai mudar, né? Então, eu Ô, não estou falando que você pode ou não. Estou só dizendo ô que. André, Hum, imagina se você seguisse a referência de algumas pessoas que até, não sei se é uma brincadeira que faz na oração, tipo assim, todos que olhar vão pro inferno, ninguém não, e aí, olhar. a pessoa, mesmo que for pecado, a pessoa depois arrepende, pede mas se ele perdão. está autorizando, não está pecando, você não vai para o Não, inferno. até porque, como que eu vou Tendo te impedir? autorização, né? Olha quem quer ou não olha quem não Não quer. é? Agora, o que Então, eu posso te pedir? Eu posso te impedir de fazer cópia, entendeu? Chegar lá para mim a sua prova igualzinho da internet, ou igualzinho da apostila, as mesmas palavras, aí isso é cópia. Aí isso tem jeito de eu ver, tem jeito de eu fiscalizar isso. Agora, se você consultou ou não, gente, é complicado, né? Como é que eu vou saber? Isso, às vezes, isso aí, igual eu dou aula para os meninos lá na escola. Eles conseguem me enganar lá, olhar o celular lá no os meninos do ensino médio, você vê cada jeito que escola, já é difícil. Imagina a casa deles, eu virar para eles, não, você faz aí sem olhar. Né? Não é, né? Então, o que a gente tem que entender no ensino à distância
é que vai valer o seu esforço. Você entendeu aquelas questões? Ótimo. Se no final, olhando, mesmo que você tenha olhado no post-it, você acertou tudo e você sabe tudo, pronto, bom, né? É o que vale o conhecimento. A nota em si, né, não vai te agregar tanto, né? Mas é igual para a gente fez a aula do aprendendo a aprender, né? Eu vou dar essa aula ainda, mas tem que ter uma aula inteira. Quem sabe amanhã, acho que amanhã nem todo mundo participa, né? Deixa para uma próxima aula e eu falo sobre esse tema para você entender um pouco melhor disso. Mas vamos lá. Quem sabe até hoje, no final aqui, se der. Primeira questão. Vamos lá. Primeira questãozinha aí para você. Já pega o caderno aí, já tenta responder aí, junto com os arquivos que eu já te mandei dessas aulas. Se eu não mandei, eu mando. Não, acho que isso aqui eu já mandei. Olha lá. Existem muitas palavras que descrevem os cristãos do Novo Testamento. Escreva apenas 3. Então, 3 palavras que descrevem cristãos no Novo Testamento. Existem muitas. Quero que você escolha 3 palavras que caracterizam o cristão, ou que descrevem o cristão que está no Novo Testamento. Vai lá, isso aqui, 3 minutos você faz essa, né? 3 minutinhos e a gente já volta aqui.
Tudo bem. Deu para responder isso aí? Tranquilo? Tranquilo, né? Vou colar um versículo para vocês aqui, só para dar uma mão, porque esse aqui é conteúdo básico, uma perguntinha básica. Esse versículo aqui é Atos 11:26. Olha esse versículo, coloquei no seu chat. Atos 11:26. Vai dizer o seguinte, ó. Opa. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, a primeira vez que o cristão é chamado cristão na Bíblia está aqui em Atos 11:26. Se essa é a primeira vez que é chamado de cristão, e já se falava de cristão antes disso, nos evangelhos e também nas escrituras de Paulo. E aí, você conseguiu 3 expressões aí para que significam os cristãos, ou que se refere aos cristãos, mas que não é a palavra cristão? Que, como a gente vê, ela vai aparecer a primeira vez aqui em Atos 11:26. E aí, conseguiram? Responde aí para mim. Você não deu esse conteúdo dessa matéria, você não mandou nada a respeito dessa matéria para nós. Gil do céu, isso é conteúdo da escola bíblica dominical, isso é lá das crianças. Qual palavra que eu posso chamar alguém além de cristão que tem na Bíblia? Vamos lá. Você consegue, Gil. Vamos lá. Cristão, vai. Como que eu posso chamar o cristão na Bíblia? Crente. Qual a expressão? E aí? Justos? Justo? Os justos, sim, é uma expressão. Os justos. Qual mais? Qual, Gisele? Irmãos? Irmãos? Irmãos. Irmãos? Tem, eu Irmãos, acho. irmãos também é uma expressão. Qual outra posso dar? Mais ninguém? Servo de Deus. Servos. Santos. Santos? Muito bem, santos. Sacerdotes? Adorador. Adoradores. Crente Chamados também. também Eu fui usar a de expressão crente também. Os crente. crentes. Corpo de Cristo. As ovelhas. O que mais? Tem muitos, né? Já citou aqui uns 8 já. Então, você me está pelo menos 3. Você já ganha a questão que ia ser básica. Isso mesmo, Júlio. Santos. Então, é questão aí simples para você ganhar pontos aí tranquilamente comigo, né? Questão de conhecimentos gerais. Próximo, vamos lá. Vamos para um verdadeiro ou falso. Vamos lá. Vocês vão responder aí comigo. Vamos lá. Eu vou te dar um tempinho aí na tela para você responder. E depois nós fazemos todos juntos. Então, vou dar 5 minutinhos para você fazer o seu VF aí. E aí a gente confere as respostas.
Aí, conseguiram? Mais um minutinho aí para vocês responderem. Todos já têm uma resposta aí? Vamos por uma aqui então. Primeira pergunta é a seguinte: a igreja é o meio principal das atividades de Cristo no mundo, assim como seu corpo físico o é quando esteve na terra. E aí, a primeira, a igreja é o meio principal das atividades de Cristo no mundo, assim como seu corpo físico era quando esteve na terra? Verdadeiro ou falso? Pode usar o chat para responder. Na verdade, é melhor usar o chat, tá? Vamos todo mundo usar o chat para responder que é verdadeiro ou falso, para ficar mais prático e rápido. Vamos lá, verdadeiro. 2 já responder verdadeiro. 3, 4. André, não estou conseguindo achar meu chat aqui, não sei o que aconteceu. Tá, aí, tá no celular? Não, estou no PC e não estou conseguindo. Uhum. Sumiu aqui meu chat. Eu estou vendo o que eles estão postando, mas eu não estou conseguindo achar para escrever, para mandar mensagem. Sim. É verdadeiro ou falso? A primeira, então. Todos respondem verdadeiro. Pois é, eu fui a única que acho que coloquei falsa, errei feio, né? Muito bem. Aqui, igreja, ele está se referindo à igreja não como um templo, mas à igreja como corpo de Cristo, né? Todos os crentes. Então, nesse sentido, a igreja é o meio principal das atividades de Cristo no mundo, assim como seu físico era quando esteve na terra. Nesse sentido, sim, porque Cristo fala, eu vou, mas vou mandar um consolador, né? E aí, a partir da igreja, então, vai agir como Cristo, ela é o corpo de Cristo. Então, a igreja é Cristo na terra, o cristão é Cristo na terra. E a junção dos cristãos é o que a gente chama de igreja, certo? Então, a primeira é verdadeira. A igreja é o meio principal das atividades de Cristo no mundo. Não a igreja é instituição, a igreja é corpo, certo? Então, não podemos confundir isso. Segundo, definição de igreja de acordo com Colossenses 1,13 é tirados para fora, separados. Esse aqui, tirados para fora, inclusive, é tema de bastante debate. Vou colocar aqui para vocês Colossenses 1,13. Vou colocar no chat para você ter noção do que está falando o versículo. Então, aqui, ó. Quer dizer o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Muito bem. Vamos ver se resposta do pessoal. Lembrando que o versículo está aí, se vocês quiserem consultar. Muito bem. Mais alguém vai responder? Esse aqui eu vou te dar tão colher de chá, porque na verdade é uma grande discussão, e aí eu de interpretação você tem que tomar cuidado aqui. Muita gente vai usar a palavra eclésia, que significa igreja, para falar daqueles que foram chamados para fora, uma tradução literal da palavra.
No entanto, a palavra eclésia, ela não é usada nesse sentido no Novo Testamento, né? E pela igreja. Então é errado dizer que eclésia seria chamados para fora. No sentido de muitos usam, que presta atenção, tirados para fora. Então não é chamado para fora. Chamados para fora, muitos usam aqueles principalmente os igrejados, falam que eles são eclésios, chamados para fora, né? Para fora da instituição, para fora do templo, né? Para o mundo, né? Então muitos igrejados usam essa expressão de eclésia do sentido literal da palavra para tentar deturpar o sentido de igreja. Só que a gente sabe que isso não é verdadeiro, porque a palavra eclésia no Novo Testamento, ela dá o sentido de união, de assembleia, certo? Não de chamados para fora. Só para você ter noção disso, por exemplo, em inglês tem a borboleta, que é butterfly, que significa mosca de manteiga, ou mosca manteigada. Isso te ajuda a entender o que é uma borboleta? Mosca manteigada? Não ajuda, né? Uma palavra que define borboleta, você sabe o que é. Agora, mosca amanteigada não faz você compreender mais ou menos a expressão ou o animal. Aqui é a mesma coisa. Chamado para fora enquanto eclésia não é uma expressão adequada. No Novo Testamento, a eclésia está mais ligada à ideia de assembleia, que é o uso mais comum da palavra eclésia. No entanto, lembra que aqui ele está falando, ó, definição de igreja, de acordo com Colossenses 13, é tirados para fora. Tirados para fora em que sentido? Separados. Separados do quê? Do pecado. Então, aqui em Colossenses 1, 13, desculpa, vai falar que ele nos libertou, ou seja, ele nos resgatou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Então, ele nos tirou para fora, nos separou e colocou no seu reino de amor. Então, nesse sentido, está correta a definição, é verdadeiro. Mas se estivesse falando que a eclésia, a igreja, é chamados para fora, aí já seria uma questão errada, certo? Mas como é tirados para fora, no sentido de separados, aí essa expressão está correta, certo? Então, vamos cuidado aqui na gramática, certo? Muito bem, resgatado, tirado para fora a mesma expressão. Terceira, o termo eclésia sempre foi utilizado na história para definir exclusivamente a igreja. E aí, vocês marcaram verdadeiro ou falso, né? Pode usar o chat aí, vamos lá. Falso, quem mais? Falso também, a Gil. O que mais aí? Falso, todo mundo fala. Sim, ele é falso. Muito bem, todos responderam falso aí. Por que é falso, André? Porque quando eu falo de eclésia, eu também estou falando da ideia de assembleia. Quando eu falo que tinha uma assembleia de alguma coisa, posso usar a palavra eclésia, uma união. Então, nesse sentido, ela nem só foi usada para definir igreja, ela pode ser usada para definir assembleia também. Então, essa é falsa. Desculpa. Próximo. Podemos dizer que a Bíblia está repleta de figuras para ajudar o leitor a compreender conceitos espirituais. Não seria de forma diferente com a igreja. Então, está falando, ó, tem muitas expressões na Bíblia para definir questão espiritual, mesmo Espírito Santo. Para definir a Bíblia também existem figuras. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E aí, 2 verdadeiros e um falso até agora. Quem mais? Figura que é para ajudar. Por exemplo, o Espírito Santo ele é uma pomba, ou um vento, né? Define o Espírito. E para a igreja, existem figuras para definir a igreja? Então vamos lá, a maioria marcou verdadeiro. Sim, é verdadeiro. Existem. Quais que eu posso estar? Corpo de Cristo, corpo
dedo, mão, tudo isso é uma figura, né, para definir igreja. Rebanho, o rebanho de Cristo também é uma figura para definir o que seria igreja. Então, existe sim figuras para ajudar a compreender melhor o que é igreja. Você pode pensar principalmente no corpo, né? 1 Coríntios, corpo de Cristo. Né? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Isso é uma figura de linguagem, né? Não é que quando Cristo voltar, nós vamos virar um Power Ranger, né? Todo mundo juntar e vai vir cabeça ali por cima e Cristo vai encaixar assim, igual um Transformer, né? Não é assim que vai acontecer. Então, é lógico que é uma figura de linguagem para exemplificar o que é igreja. Né? Igreja não é um corpo, literalmente falando. Jesus não vai vir, nós vamos virar um Transformer, né? Não vamos virar um Power Ranger. Então, é uma figura de linguagem para expressar ou para que as pessoas entendam melhor o conceito de igreja, entendeu? Para entender que todos são importantes, a gente usa lá a questão pé, mão, cabeça. Então, deu para entender? É uma figura de linguagem clássica da igreja, é o corpo de Cristo. Né? Deve ter irmão que acredita que vai ser tipo um Power Ranger mesmo, né? Que Cristo vai vir encaixar assim a cabeça. Né? Mas é óbvio que nós sabemos que é uma figura de linguagem. Por último, a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes de todas as épocas. Essa é tranquila. E aí, verdadeiro ou falso? Responde para mim a última no chat. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Júlia. Quem mais aí respondeu a última? Verdadeiro, verdadeiro. Conceito bíblico deve ser, mas na contabilidade acho que é muito bem. Tranquilo. Muito bem, Maria Verdadeira. E, Ana, só te respondendo aqui nas questões, de fato, aquilo que a gente chama de igreja, o que verdadeiramente é igreja, enquanto questão bíblica, é muito diferente mesmo, certo? O que a gente chama de igreja hoje, qualquer tempo, qualquer coisinha na esquina, a gente chama de igreja, né? Mas a definição bíblica, igreja é o corpo de Cristo, ou seja, e também só vai fazer parte desse corpo quem for um verdadeiro cristão. E se ele for um verdadeiro cristão 200 anos atrás, ele também era corpo de Cristo, então óbvio que hoje eu também sou corpo de Cristo, você também é corpo de Cristo. Então, a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes em todas as épocas. Igreja enquanto corpo de Cristo, não igreja enquanto instituição com cadeira, porta, etc. Certo? Quando a gente fala de igreja com cadeira e porta, aí, Ana, você está completamente certo. Está cheio de falcatrua, está cheio de gente aproveitando e que de fato não fazem parte do corpo de Cristo, certo? Tranquilo? Deixa eu ver aqui quanto tempo dá para fazer isso. Quais são as principais missões da igreja? Eu coloquei aqui para colocar duas principais, mas faça aí você, a última questão nossa aqui, né? Tá, vou te passar as duas últimas, porque se não der tempo da gente fazer as duas, você fica salvo aí para você estudar. Então, quais são as duas principais missões da igreja? É uma questão, e a outra questão é: o uso da ilustração da igreja como corpo de Cristo faz lembrar que a igreja é um organismo e não meramente uma organização. Explica a diferença entre organismo e organização. Então, pedir duas coisas. Primeiro, quais as duas principais funções da igreja e a diferença entre organismo e organização. Faz aí, 2 minutos para você fazer, eu tentar fazer, e a gente corrige essa primeira aqui e a segunda você estuda para responder. André, coloca na segunda questão, por favor, porque essa daqui é fácil de decorar. Obrigada.
Vamos à resposta, então? Vamos lá, quem já me respondeu aqui. Vamos lá, o Ana Beatriz. Sobre a missão da igreja seria o ide e o pregai e fazei? Pergunta. Já na última, organismo seria o corpo vivo e organização e questão institucional, vulgo CNPJ. Muito bem. Cláudio, estou sem pesquisa aqui, mas quero acompanhar essa resposta. Muito bem. Então, as duas principais missões da igreja, é óbvio que isso aqui é uma questão muito mais minha, né? Se você for pesquisar, se você pode ter sua própria opinião, você vai dizer que a igreja tem outras missões, né? Ela tem mais outras funções. Mas as duas principais, né, que eu considero principais, é a primeira, o ID, um grande mandamento, então ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a primeira missão é essa, o ID, né? É uma missão mesmo, vai. A segunda missão é adorar a Deus, né? Adorar a Deus, serem adoradores em espírito e em verdade, ou seja, levar a adoração para os céus, levar aí o louvor a Deus, levar aí a oração a Deus, levar a exaltação a Deus. Então, as duas principais funções da igreja são ide por todo mundo, evangelizar e adorar a Deus, certo? As duas principais funções são essas. Tem outras, professor? Tem. Essas são as principais. Agora, a segunda aqui, diferença entre organismo e organização, a Ana falou muito bem aí no chat, ó. O organismo é o corpo vivo, é a igreja, os irmãos de todos os tempos e os irmãos agora, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo mesmo. Isso é o organismo, a igreja em movimento, a igreja viva. A organização, a igreja enquanto organização, é a igreja CNPJ mesmo, a igreja denominação, Shalom, El Shaddai, presbiteriano, assim por diante. A organização é necessária, professor? É lógico que a organização é necessária. Até para a questão de cobertura, abençoar uns aos outros, a questão da comunhão é muito necessária. Mas a igreja, enquanto organismo, é a união de todos os membros no mundo, né, para levar a vida e para adorar a Deus. Mas a organização também é importante para trazer organização, como o nome já diz, e para trazer também um norte para as pessoas ter liderança e ter também pulado e cunho, certo? Finalizando aqui então, já deu a nossa hora, vou parar de